Oi, gente fina. Oi, gente boa. Mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Olha, já vou dizendo. Quem não é inscrito, inscrevam-se, por favor. Me dê um like. Se não gostarem do vídeo, é só clicar no dislike. Bom, gente, sem mais demoras, hoje eu pensei em fazer um novo vídeo de uma fatalidade que aconteceu para variar nos Estados Unidos. E é sobre uma menininha que morreu aos 6 anos de idade, chamada JonBenét. Esse também foi um caso que teve muita propagação, porque foi uma tragédia. Ela era muito lindinha, uma menina muito especial. E por que isso? Sim, porque nos Estados Unidos, isso para mim é uma coisa típica americana, eu nunca vi em outro lugar. Eles colocam as menininhas nessa faixa de idade para serem Miss, para serem modelos, para desfilar com roupas de cowboy ou de maiô, entendeu? Mostrando as pernas, todas maquiadas, com o cabelo assim, inclusive tingido, certo? Por exemplo, a JonBenét, com 5, 6 anos de idade, a mãe dela, Patsy, que tinha sido Miss Virginia, de um estado lá do sul dos Estados Unidos, vocês não vão nem acreditar, ela tingia o cabelo da menina, que já era loirinha, mas ela tingia para deixar mais claro ainda, descoloria. Quer dizer, eu sinceramente, eu não vejo muito o intuito de fazer isso. A mãe dela, por exemplo, muito vaidosa, ela, por exemplo, ela gostava de se vestir e comprava assim os trajes para menina igual dela, arrumava o cabelo da menina igual dela, colocava a maquiagem para ir nas festas. Era uma família de muito din-din, tinha uma vida social e, logicamente, eram conhecidos, atraíam muita atenção. Eles moravam numa cidade pequena no Colorado, mas eles não eram de lá, não. Eles eram mais do sul ainda. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Aquilo lá foi um prato cheio, inclusive com toda aquela exposição, e eles ainda têm isso nos Estados Unidos, de colocar essas menininhas na passarela. Para quem? Para nada mais, nada menos pedófilos, certo? Que ficam tirando fotografia, eles vão nessas exposições, tiram fotografia, sabe-se lá até para quê, né? E sabem o nome da menina, descobrem onde elas moram. A JonBenét, por exemplo, era um prato cheio para um pedófilo. Agora, o que eu achava bonitinho e interessante o nome dela, JonBenét, porque o pai dela chamava John Bennett Ramsey. Chamava não, ele ainda está vivo. E daí ficou JonBenét. E o engraçado é que JonBenét escreve junto, mas com o B maiúsculo.
Eu não sei, será que pode? É estranho, né? Eu nunca tinha visto isso antes. Mas o que que aconteceu? Esse caso é de 1996, mas ficou muito famoso mesmo. E dá uma dor no coração, gente. Muita dor no coração. Como eu disse, o pai dela, John Bennett Ramsey, era um cara de muita grana, engenheiro, tinha um posto muito alto, um cargo muito alto na companhia e ganhava muitíssimo bem. A mãe ficava em casa tomando conta dos filhos. Sim, porque a Joan Benet tinha um irmão mais velho, Burke. Ele era 3 anos mais velho do que ela, tinha 9 anos. E me parece, eu não sei se são especulações, mas com isso que aconteceu, a Joan Benet, ela morreu, ela foi assassinada, gente. Não se sabe se foi mesmo um assassinato ou se foi um acidente. E vocês vão logo, logo saber o porquê. Parece que, e eu acho até muito natural, que como a Joan Benet atraía muita atenção e a mãe era muito assim em cima dela, e eu vou dizer, apegada até no mau sentido, porque ela colocava muita pressão na menina. Dizem até que a menina já estava meio cheia dessas exposições e principalmente de ter que se vestir, colocar muita maquiagem e não poder viver a idade dela. E o irmão, por causa disso, ficava assim meio que ciumento por causa da atenção, né? E o que que aconteceu, gente? Foi no Natal, eles foram, todos eles, na casa de amigos, foram lá passar o Natal. E daí, quando voltaram para casa, voltaram umas 9, 9h30 da noite, colocaram os filhos na cama. No dia seguinte, de manhã, a Patsy, que era a mulher, sim, essa eu posso dizer que era, porque ela já faleceu. Ela faleceu de um câncer de ovário que voltou e ela já estava sabendo em 1996 que tinha voltado o câncer dela, então eu acho que ela queria viver assim muito no agora e principalmente com as crianças dela, passar muito tempo com as crianças dela. Então, voltando ao assunto, ela acordou, moravam numa casa assim enorme, gente, lindíssima. E quando ela desceu para a cozinha para fazer o café da manhã, inclusive naquele dia, olha só, eles eram tão ricos, o pai da Joan Benet tão rico, que ele tinha até um avião com um piloto que trabalhava para ele. Bom, ela desceu para fazer o café da manhã e daí teve um chilique, deu um baita de um grito, porque ela tinha achado uma carta de 2,5 páginas, anônima, dizendo que eles estavam com a Joan Benet. A carta estava endereçada ao pai da Joan Benet e que eles queriam dinheiro para entregá-la de volta, senão iam matar ela. Agora, o pai da Joan Benet, rico daquele jeito, eles podiam ter pedido na carta milhões, que é o que geralmente acontece. Mas não, pediram só $118 mil. E isso foi assim muito estranho, porque $118 mil, primeiro que para ele não era dinheiro, e segundo,
que é uma quantia assim muito específica, né, gente? Não é nem 100 mil, nem 200 mil, é 118 mil. E aquela quantia tinha sido exatamente a bonificação que o John Ramsey tinha recebido da companhia para a qual ele trabalhava, tá? E ele tinha recebido como uma bonificação de fim de ano. É uma belíssima bonificação, mas era tudo que eles queriam. Então aquilo deixou muita gente assim de orelha empinada. Outra coisa, uma carta, geralmente, nesse caso, quando eles estão pedindo dinheiro, eles escrevem um parágrafo. A polícia disse que foi a primeira vez que eles viram uma carta de 2 páginas e meia, quer dizer, quase um romance. E uma coisa muito estranha é que a letra era muito parecida com a da Patsy, a mãe dela. E tinham escrito com o bloco que a Patsy usava dentro de casa para anotações. Muito estranho, né, gente? De qualquer maneira, não, de jeito nenhum. Ela ficou até ofendida que a polícia levantou essa hipótese de ter sido ela quem escreveu aquela nota. De qualquer maneira, eles tinham escrito na carta para não chamarem a polícia, senão iriam matar John Benet. Isso o John Ramsey não quis nem saber. Mandou a mulher dele ligar para a polícia, para aquele serviço de emergência, o 911, e a mulher que atendeu, então, falou com a mãe dela, assim, muito estabanada, não sei o que, chama a polícia, manda a polícia aqui, que a minha filha, de 6 anos de idade, desapareceu. Também tem um outro porém aí. O que aconteceu foi que ela desligou a Patsy o telefone antes da atendente do 911, que ficou na linha. E disse, quer dizer, eles gravam a ligação, né? E nessa gravação, eles continuam ouvindo a Patsy falando e achando que o telefone tinha desligado, mas não tinha. Bom, o que ouviram, porque tiveram que aumentar o som, não sei o que, os experts em sons, né? Porque senão não dava para ouvir nitidamente. É que ela disse assim: como é que você me fez uma coisa dessa? E daí ouviram a voz do irmão da John Benet, o Burke, dizendo: o que é que você encontrou? Fora também a voz do pai da John Benet dizendo: nós não estamos falando com você. E toda aquela afobação da voz da mãe da John Benet no telefone com 911 sumiu. Ela estava falando num tom normal. Bom, aquilo levantou também muito, empinou as orelhas da polícia, mas não era uma prova assim contundente para eles poderem usar. Então ficou só na especulação. Gente, a polícia chegou lá, porque eles chamaram, desobedecendo as ordens daquela carta, e daí a polícia começou a tomar aquilo como um caso de rapto. Só que daí falaram: bom,
vocês procuraram a menina dentro de casa? Porque era uma casa enorme. Não, ainda não fizemos. Então a polícia falou, então vocês começam, tá? E o tempo todo, o Burke, que era o irmão da JonBenét, de 9 anos, não estava em cena. Ele estava na cama dele, porque diz que ele dormiu o tempo todo. Ele nem tinha levantado. Uma coisa muito estranha, né, gente? Porque como é que o menino pode dormir o tempo todo, sendo que acontece uma coisa dessa? Vai que a JonBenét tinha se escondido embaixo da cama dele. Quer dizer, os pais não entram no quarto dele e acordam ele, ainda mais com aquela afobação toda do que tinha acontecido, que a menina não estava em lugar nenhum. Nessa história tem muita coisa que não bate. Daí a polícia falou, bom, vocês comecem então, como é uma casa grande, a procurar a menina, já que vocês ainda não fizeram. Pode ser que ela está em algum lugar da casa, escondida. E vocês começam então pelo último andar, porque parecia que a casa tinha 3 andares. Sem obedecer à polícia, o pai, o John Ramsey, vai direto no porão. E lá ele encontra a JonBenét coberta em um lençol, morta. Certo? Ele pega ela, leva para cima na sala e coloca ela no chão. Quer dizer, e a polícia lá, entendeu? Vocês imaginam, gente, olha só, eu não sou policial, mas diz que não pode mudar a cena do crime, tá? Não podiam ter mexido no corpo da menina, tinham que ter deixado lá, entendeu? E tinha um policial lá dentro. Quer dizer, foi uma coisa, eles falaram que naquela cidadezinha mal acontecia um furto, entendeu? Não tinha criminalidade. Então a polícia não tinha assim muita experiência no assunto, principalmente num caso desse de assassinato. E as coisas foram acontecendo e o DNA foi ficando contaminado cada vez mais. Os pais da JonBenét, naquela aflição, tinham chamado amigos que eles conheciam na cidade, que moravam lá perto, apareceram lá, entendeu? Entraram na casa. Vocês imaginam, entendeu? A salada de DNA que ficou lá dentro, isso nunca poderia ter acontecido. A polícia tinha que ter cercado a casa, né? Que eles põem aquele tape amarelo e preto para ninguém entrar. Mas aquilo, ó, desde o começo, foi feito tudo errado. Bom, lógico que os primeiros suspeitos não foi o pai da JonBenét, mas sim a mãe e também o menino. E eu vou explicar por quê. Porque quando fizeram a autópsia da JonBenét, encontraram pedaços de abacaxi que ela gostava muito no estômago dela. E também encontraram uma cumbuquinha de abacaxi com leite, na cozinha com as digitais da Patsy e do Burke. Então, o que acharam é que a JonBenét podia ter ido na cozinha enquanto o Burke ia comer o abacaxi com leite dele, botou a mão ali na cumbuquinha para pegar um pedaço de abacaxi que ela gostava muito, e o menino pegou provavelmente uma lanterna e bateu na cabeça dela, o que matou a menina, talvez até por acidente,
menino de 9 anos de idade não vai fazer isso de propósito. Pode ter sido até um reflexo dele. Bom, gente, ainda mais todo mundo achando que ele era meio estranho em relação a ela, né? Isso é uma suposição, tá? A JonBenét, ela foi considerada pela autópsia como tendo morrido de asfixia por estrangulamento, mas também a polícia achou que aquilo podia ter sido elaborado de tal forma que os pais estavam tentando encobrir o fato do Burke, do menino, ter morto ela, e por causa disso eles já tinham perdido uma filha e estavam encobrindo para não perder o filho. Uma outra suposição, também porque foi a Patsy que eles acharam que escreveu aquela carta, é que a JonBenét, ela tinha muito problema, ela ainda fazia muito xixi nas calças, demais, à noite principalmente, quando ela ia dormir. E acharam que a Patsy, então, se irritou com aquilo, entendeu? E acabou dando uma paulada na cabeça da menina, porque realmente ela tinha uma fratura no crânio. A Patsy, na verdade, a maioria das pessoas acha que foi ela. Patsy, como eu já disse, ela acabou morrendo, inclusive do câncer de ovário dela, que retornou pela segunda vez. Ela acabou morrendo e 2 anos antes da polícia acabar, através de um tribunal, perdendo o caso, de culpar tanto a Patsy como o John Ramsey como suspeitos. Então ela morreu sem saber disso, porque isso aconteceu 2 anos depois. Gente, é um assunto muito comprido. Eu não quero me delongar muito nele, mas muitos de vocês já devem ter ouvido essa história. Os que não ouviram ficaram sabendo agora. E o que eu acho? Bom, eu sinceramente não vejo nenhum indício de que a casa pudesse ter sido invadida por terceiros. Não tinha nenhum sinal disso. Inclusive, o único lugar que podia ter entrado era por uma janela no porão que estava quebrada. Mas quem tinha quebrado aquela janela era o John Ramsey, o pai, há tempos atrás. E ninguém poderia ter passado por aquela janela, principalmente porque do lado de fora estava cheio de teia de aranha e fica difícil passar por um buraco sem tirar as teias de aranha, né? Praticamente impossível. Então, foi isso que aconteceu. Eu acredito que das duas, uma, ou a mãe ou o Burke. Mas isso, gente, eu não sei. Porque realmente as entrevistas, e vocês acham por aí no YouTube, um monte de entrevistas dadas pelo pai e pela mãe da JonBenét, e eles falam com a maior cara de pau lavada que não foram eles. De modo que realmente você acredita que realmente não pode ter sido eles. Acidente, gente de fora.
Tem muita coisa aí para pesquisar. A polícia encontrou outros, inclusive pedófilos, que moravam perto, mas não tinha DNA, gente. Realmente não tinha DNA nenhum. Então, tem muitos mais detalhes que eu tenho aqui na minha cabeça para contar, mas eu não quero me estender mais nesse vídeo, porque realmente ele está mais do que longo. Eu contei assim rapidamente, de uma maneira prática, e se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, tá aí, tá cheio de vídeos para vocês poderem se aprofundar. Se não, fica aí a dica, tá? Fizeram até um filme nos Estados Unidos, eu procurei para assistir, mas infelizmente pelo Amazon você não consegue, pelo menos eu morando aqui na Inglaterra, eu não consigo, você tem que pagar e você tem que ter um cartão de débito dos Estados Unidos. Então esse filme só está disponível nos Estados Unidos para assistir, infelizmente. Mas eu queria ter visto o filme, apesar que as críticas não são das melhores. Bom, gente, então é isso. Até o próximo vídeo. Inscrevam-se, tá? E não esquecem do joinha. Beijinhos.